pra gente, porque dúvidas aqui que chega. É sobre a seletividade alimentar e o transtorno alimentar. Existe diferença? Meu filho ele tem transtorno ou ele é seletivo? Qual que é essa diferença? Como que o pai sabe? Vira seletivo e depois é um transtorno? A seletividade alimentar em si, ela não é um transtorno, ela não tem um critério de avaliação do DSM-5, né? Que é o nosso manual de diagnósticos, né? E aí, dentro dos transtornos alimentares, nós temos vários transtornos alimentares. Então, nós temos aí muitos transtornos alimentares envolvidos com, não só com autismo, mas transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é exclusivo só do autismo. A seletividade alimentar em si, ela tem os níveis, né? Digamos assim, a gente tem uma mais levezinha ali, que é onde a criança ela consegue ainda comer, ela não exclui completamente todos os grupos alimentares, ela tira algumas texturas ou algumas cores, enfim, ela seleciona ali dentro do padrão dela algumas coisas e come aquilo ali, mas é de uma forma que ela coma até uns 30 tipos de alimento, 40 tipos de alimento. Tem alguns estudos que falam que de 40 a 60 alimentos ali, e ela excluindo grupos alimentares, ela é considerada uma seletiva alimentar nível mais leve. O nível moderado, ele é de 30 a 20 alimentos. Ela excluiu grupos alimentares, né? Por cor, texturas, por características organolépticas, né? E até 20 alimentos ali. Passou disso, a criança baixou de 10 a 20 alimentos disso, ou menos que isso, a gente tem uma seletividade alimentar mais severa. E quando a gente não trata essa seletividade alimentar, não tem uma intervenção, não tem um apoio, no caso, um apoio familiar em casa, não tem nenhuma intervenção, assim, nem que seja para misturar alguma coisa ali, para que a criança não permanecer naquele nível de seletividade, a gente tem uma evolução para o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Tá, mas é todo caso que acontece isso? Não. Tá, o TARI hoje ele é um transtorno que tenha todas as características ali no DSM-5, então ele é um transtorno alimentar. Então, ele tem algumas características um pouco diferentes da seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela tem um prejuízo, ela causa um prejuízo nutricional, né? E tudo mais, porém, não é tanto quanto a gente tem com o TARI. Porque o TARI, a criança ela tem um medo de se alimentar, é uma fobia de se alimentar, ela não come de jeito nenhum. É um medo de engasgar, é um medo de morrer, é um medo de não gostar, ela realmente não consegue se alimentar, e aí a gente precisa de uma intervenção muito maior quando a gente fala do TARI, né? Só que o TARI também, muitas vezes, ele tem ali essa questão do prejuízo, além do prejuízo nutricional, ela tem o prejuízo social, né? E o prejuízo emocional. Porque o buraco é mais embaixo, entra uma questão emocional muito grande para essa criança, né? Então, a seletividade alimentar, ele não tem o medo de se alimentar, ele não tem esse prejuízo emocional e social. Já no TARI, que é o transtorno alimentar restritivo e evitativo, ele tem ali todas as características da seletividade alimentar e ainda mais as questões emocionais, né? E ela gera também um déficit nutricional muito grande, porque a criança ela ainda come menos. E normalmente, quando a gente fala do TARI, é muito restrito essa seletividade alimentar. É uma batata frita de tal marca, de tal pacote, é um salgadinho, tem que ser aquele, pronto, acabou. O arroz é aquela quantidade exata de água, de sal, e é aquilo ali que ele come, se mudar um pouquinho, já muda.
É claro, né? A gente tem casos de seletividade alimentar severa que tem sim essas características, mas aí a gente tem que ser muito minucioso na avaliação. Sim. Até onde que é seletividade alimentar e até onde é que já começa o TARI, né? Que é mais profundo. Mas a gente não tem só o TARI também dentro dos transtornos alimentares que estão correlacionados ao autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? A gente também tem a questão de a questão de transtornos alimentares que a gente já vê na nossa rotina. Mas a gente tem o transtorno de pica, que é quando a criança come coisas que não são de comer. Então, come tecido, come tijolo, come terra, come papel, come plástico. Quando a gente. Muitas crianças, não sei se você já percebeu, meu filho, ele era uma dessas crianças. Ele mordia a camiseta para se autorregular. Sim. Então, ele chupava ali, ele começou chupando a golinha da camiseta e esse processo foi aumentando a ponto dele comer a Uhum. camiseta. Então, é muito comum de acontecer, é muito comum de você ver. Sim. Então, não é tanto quanto a seletividade alimentar, mas é o transtorno de pica. Ele também está no DSM-5, ele tem essas Uhum. características também, o DSM-5 ele traz. E ele pode acontecer por questões de autorregulação, a criança está tentando se autorregular e acaba chupando ali a camiseta, ou comendo papel, ou comendo plástico, enfim, Sim. é o fato de colocar a boca. Também acontece por prejuízo nutricional. Então, será que a ferritina desse paciente não está baixa? Será que não é falta de ferro? Porque o ferro, a falta de ferro, ele tem essa característica, né? Nessa criança. Então a gente precisa investigar se é só a questão comportamental envolvida ali, se é a autorregulação, se é a questão sensorial, ou se é um déficit nutricional, que são nível de vitaminas e minerais. Será que não está faltando uma vitamina C para suplementar aí, para aumentar essa absorção de ferro? Como que está essa alimentação? Vamos iniciar uma suplementação? Muitas vezes, só de iniciar a suplementação alimentar, a gente tem uma baixa muito grande desses comportamentos, sabe? Outra questão também que a gente tem, que é bem comum no autismo, é os quadros de compulsão alimentar. E é algo que eu pego bastante em consultório. Ah, Cauane, tem compulsão alimentar. E é algo muito comum. Porém, a gente precisa avaliar como que é essa compulsão alimentar, né? Porque ela está associada à ansiedade. O que está acontecendo na rotina dessa criança? O que a gente pode fazer para melhorar? É uma questão de regulação sensorial, né? Autorregulação? Ou é até mesmo algum medicamento que essa criança está fazendo uso? Então, hoje a risperidona, por exemplo, é um medicamento que ele tem como efeito colateral esse aumento de apetite. Aumento, né? Uhum. E aí, Vejo muitas se a crianças gente... engordando depois que Sim, começa. isso. E aí, você pensa comigo, se é uma criança que é seletiva alimentar, que tem ali como principal fonte de alimento ali, o grupo de carboidratos simples, arroz, batata, macarrão, polenta, tudo que é branco, pão, leite, qual que é a Carboidrato. chance qual Nossa. que é a chance dessa criança fazer o uso desse medicamento e não ganhar peso? Porque ela vai ter mais apetite e ela vai comer só esse grupo de alimentos. Então é onde a gente entra com a intervenção nutricional. Porque é uma criança que pode ter uma pré-diabetes ou até diabetes, um colesterol alto. Então a gente tem que cuidar dessa parte nutricional também. Né? Sim. Então, a gente tem que identificar o que está causando essa compulsão alimentar. Ah, Câmara, ele não está fazendo uso desse medicamento. Tá, mas não é só esse medicamento. A gente tem outras interações medicamentosas também. E a gente pode olhar, observar a rotina dessa criança. O que está deixando ela ansiosa? Foi sempre assim? O que desencadeou? Qual que é o antecedente? Então, vamos olhar com calma a rotina, né? Para a gente ter uma intervenção. E não adianta a gente só tratar a causa, a compulsão alimentar sem olhar para o problema em si, né? Então, a gente olhar como um todo, a criança como um todo. Então, não adianta só tratar a compulsão alimentar, porque ele é seletivo alimentar e só come batata frita, sendo que eu não estou olhando para a seletividade alimentar. A gente precisa olhar para a seletividade alimentar também.
Outros transtornos que é muito raro a gente ver, mas nós vemos também, a gente vê mais um público autista nível 1 de suporte, mais na fase da adolescência, num grupo feminino ali, mais em mulheres e meninas, transtornos alimentares como a bulimia e a anorexia. Por quê? A gente tem como característica do autismo feminino essa questão da aceitação, do padrão, né? A camuflagem ali. E nessa fase da adolescência, as adolescentes que têm o autismo, elas precisam entrar nessa sociedade, elas sentem muito, né? Por isso que é tão difícil o diagnóstico feminino, né? Por conta disso daí. E aí, se é um grupo onde são todas magras e o biotipo dessa adolescente é um biotipo diferente, ela pode sim acabar desenvolvendo transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, por conta desse enquadramento. Só que o que acontece aqui? Não é comum, porque como os outros transtornos que eu trouxe anteriormente, esses daqui eles são muito preocupados com a imagem corporal e peso. Então, é mais aquela questão de distorção de imagem, de ter que me enquadrar. Então, não é muito comum no autismo nós vermos. Os outros não têm isso como principal fator, não tem o peso. Eles têm mais a autorregulação, mais a questão sensorial envolvida, questões emocionais, né? Mas todos esses a gente precisa olhar de uma forma que a gente consiga identificar o problema, né? Tá ali, o problema tá ali. A gente precisa identificar qual que é a fonte do problema e tratar a fonte desse problema. Mas, respondendo a sua pergunta do começo, tem a diferença, né? Da seletividade alimentar para transtornos alimentares, né? E aí a gente também tem as dificuldades alimentares, que as dificuldades alimentares é olhar como um todo, é uma criança que tem alguma dificuldade alimentar, é uma forma mais abrangente de dizer assim, né? Seja uma dificuldade alimentar por conta da rotina, do comportamento, da mastigação, é uma dificuldade alimentar. E aí a seletividade alimentar a gente tem que é por conta dessa seleção de alimentos ali, de um grupo específico que essa criança vai passar a ingerir. Então, essas são as diferenças aí mais comuns aí que a gente consegue perceber. Vários. São vários. É um estudo que tem que fazer profundo. Por isso que tem acompanhamento, senão as mães já ficam doidas. Assim, isso. É muita informação. Mas tem um caminho. A questão da seletividade alimentar tem muita coisa por trás, né? Por trás. O que você pode falar, Cauana, pra gente, assim, o que a mãe, igual eu falei, né? Olha, você vai ter que estudar sobre a questão sensorial, né? Assim, falando, simplificando, assim, de uma forma que os pais podem entender.